Você acorda, olha o celular, e antes mesmo de sair da cama, já viu 3 pessoas da sua idade comprando casas, dirigindo carros que você não pode pagar, anunciando que ganharam o primeiro milhão antes dos 30. Você guarda o celular, alguma coisa aperta no seu peito. Não porque você seja pobre, não porque você esteja fracassando, mas porque, por um instante, o seu próprio futuro parece menor do que parecia 5 minutos atrás. Aqui está uma pergunta estranha: e se a verdadeira crise financeira que os jovens enfrentam hoje não for a pobreza, mas o medo de nunca chegar a ser rico? E aqui está uma ainda mais estranha: 2.500 anos atrás, pessoas que enterravam filhos antes dos 5 anos de idade, que viam impérios desabarem em uma única geração, que não tinham seguro, nem fundo de aposentadoria, nenhuma rede de proteção. Muitas das suas maiores mentes se preocupavam menos com riqueza do que nós hoje. Por quê? Vamos começar pelo que está acontecendo com a gente agora, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá e em boa parte da Europa. Uma geração inteira está vivendo algo historicamente incomum, ganhando mais, em termos reais, do que seus avós ganhavam na mesma idade, e ainda assim se sentindo muito menos segura financeiramente. O custo da moradia, nas principais cidades, ultrapassou o crescimento dos salários por mais de 2 décadas. O aluguel consome uma fatia maior da renda do que costumava consumir. E, por cima disso tudo, existe algo que nenhuma geração anterior precisou enfrentar: uma transmissão constante e ao vivo dos melhores momentos de todo mundo. Psicólogos chamam isso de comparação social, e não é um fenômeno novo. O que é novo é a frequência. Uma pessoa, há 200 anos, se comparava com os vizinhos, talvez algumas dezenas de pessoas, no máximo, ao longo de toda uma vida. Hoje, 15 minutos de rolagem na tela podem expor você a mais sucesso, cuidadosamente editado, do que a maioria dos seres humanos na história jamais testemunhou. Seu cérebro não foi construído para esse volume de comparação, e ele não processa isso como entretenimento. Ele processa como informação sobre a sua própria posição. Cada vídeo se torna mais uma prova silenciosa de que você está ficando para trás. Pesquisadores que estudam ansiedade financeira já têm um termo para o comportamento que surge disso: gastos de desespero. Gastar não por prazer, mas por uma espécie de resignação entorpecida, cuja lógica é: se eu nunca vou conseguir comprar uma casa mesmo, é melhor aproveitar o café de agora. Isso é um sintoma, não um defeito de caráter. É o que acontece quando um objetivo parece tão distante que a disciplina deixa de parecer que vale a pena. Então, o que alguém da Roma antiga pensaria de tudo isso? Imagine Sêneca, um estadista e filósofo romano que era, para os padrões da sua época, extremamente rico. Ele escreveu extensamente ao amigo Lucílio sobre dinheiro, e um dos seus pontos recorrentes era este: pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja mais. Ele não era contra o dinheiro, simplesmente não achava que ele fosse uma medida confiável de uma vida boa, porque o desejo não tem um ponto natural de parada. Você pode satisfazer uma necessidade, não pode satisfazer uma comparação. Esse é o núcleo do que se conhece como filosofia estoica, desenvolvida na Grécia e mais tarde praticada amplamente em Roma por figuras como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio. Os estoicos traçavam uma linha nítida entre o que você pode controlar e o que não pode: seu esforço, seus hábitos, seu caráter, dentro do seu controle; o mercado, a opinião dos outros, a velocidade com que alguém enriquece comparado a um estranho na internet, fora do seu controle. O argumento deles era prático, não místico. A ansiedade vem de depositar sua paz de espírito em coisas que estão fora do seu controle. Uma riqueza construída sobre comparação sempre vai parecer insuficiente, porque sempre vai existir alguém com mais. Essa filosofia era perfeita? Não. Vale dizer com clareza que o estoicismo era, muitas vezes, um luxo de quem já tinha alguma segurança, e oferecia pouco conforto à população escravizada que sustentava boa parte da prosperidade romana. A sabedoria antiga não nasceu em um mundo justo, e fingir o contrário seria desonesto, mas o insight psicológico de que perseguir um alvo em movimento constante garante uma insatisfação permanente.
não depende de Roma ter sido justa, depende de como a mente humana funciona. E, nesse ponto, a psicologia moderna praticamente confirmou o que Sêneca já suspeitava. Avance algumas centenas de quilômetros e alguns séculos em qualquer direção, e você encontra Aristóteles, escrevendo não sobre restrição, mas sobre equilíbrio. Aristóteles acreditava que a maioria das virtudes está entre dois extremos. A coragem está entre a imprudência e a covardia. E a visão dele sobre riqueza seguia a mesma lógica. Via o dinheiro como algo genuinamente útil, até necessário para uma vida boa, mas alertava contra tratar o acúmulo de riqueza como o próprio objetivo, em vez de uma ferramenta a serviço de algo maior. O que ele chamava de uma vida próspera, uma pessoa que passa a existência inteira acumulando. Argumentava Aristóteles, sem nunca perguntar para que serve esse acúmulo. Confundiu os meios com o fim. Agora viaje para o leste, até Confúcio, escrevendo em uma China fragmentada por estados rivais e instabilidade constante. O pensamento confucionista dava um peso enorme à paciência e à reputação de longo prazo, acima do ganho imediato. A palavra de um mercador, mantida ao longo de décadas, era considerada mais valiosa do que qualquer transação lucrativa isolada, porque a confiança se acumulava de um jeito que o dinheiro sozinho não conseguia. Isso não era idealismo ingênuo. Era, em um sentido muito real, uma forma primitiva de gestão de risco. Em um mundo sem contratos que pudessem ser aplicados por tribunais distantes, a sua reputação era o seu score de crédito, o seu seguro e o seu plano de aposentadoria, tudo junto. Você percebe um instinto parecido entre os primeiros mercadores de longa distância, das redes comerciais da Mesopotâmia, às rotas medievais que atravessavam a Ásia, fortunas feitas rápido demais, através de uma única viagem arriscada ou uma única aposta. Eram famosas justamente por serem raras e raramente duravam. O padrão econômico que aparece repetidamente nesses registros históricos não é a riqueza da noite para o dia, é a confiança paciente que se acumula, aplicada ao longo de anos que nenhuma transação isolada poderia comprar. Nada disso quer dizer que os antigos tinham resolvido a questão da riqueza. Roma tinha uma desigualdade brutal. Muitos filósofos que pregavam moderação viviam confortavelmente, enquanto outros passavam fome. A história não é um livro de autoajuda, e seria desonesto fingir que essas sociedades eram mais sábias só por serem mais antigas. Mas, tirando as injustiças específicas de cada época, um padrão permanece. Um padrão que aparece em laboratórios de psicologia comportamental, não só em textos antigos. Eis o que a pesquisa moderna sobre felicidade e status realmente mostra. Os seres humanos se adaptam surpreendentemente rápido a melhorias nas suas circunstâncias. Um fenômeno que os pesquisadores chamam de adaptação hedônica. Um aumento de salário que parece transformador no primeiro mês. Muitas vezes já parece o novo normal no sexto mês. E a comparação se reinicia com quem quer que ganhe mais do que você agora. Isso é reforçado pelo sistema de dopamina do cérebro, que, ao contrário do que muita gente pensa, não dispara com mais força na recompensa em si, mas na antecipação da recompensa, especialmente quando ela aparece de forma imprevisível, exatamente o padrão de um feed de redes sociais, projetado para mostrar a vitória de outra pessoa bem na hora em que você menos espera. Some a isso a escassez. Pesquisas sobre estresse financeiro mostram que se preocupar com dinheiro consome uma quantidade mensurável de capacidade cognitiva, os mesmos recursos mentais que você usaria para planejar e tomar decisões de longo prazo. Em outras palavras, o medo de nunca enriquecer não só parece ruim, ele pode tornar mais difícil o acesso à própria disciplina necessária para construir riqueza, um ciclo genuinamente cruel. Então, o que fazer com tudo isso? Na prática, não é trabalhar mais duro, não é manifestar abundância. Isso não são princípios, são slogans. E slogans não sobrevivem ao contato com um mês difícil. Em vez disso, algo mais próximo do que essas diferentes tradições foram descobrindo de forma independente, entre culturas que nunca tiveram contato entre si. Defina riqueza em termos que você realmente controla.
Deixe o esforço se acumular silenciosamente ao longo dos anos, em vez de perseguir um único salto dramático, e trate sua reputação e seus hábitos como o verdadeiro patrimônio, a única coisa que nunca esteve sujeita ao algoritmo de um estranho. Os estoicos não podiam imaginar um smartphone. Confúcio nunca ouviu falar de um fundo de índice. Aristóteles nunca viu um vídeo de alguém desembalando um carro que não podia pagar. Mas cada um deles, de forma independente, chegou a alguma versão do mesmo alerta. Uma pessoa que nunca aprende. Onde fica o suficiente vai passar a vida inteira. Um passo atrás de uma linha de chegada, que não para de se mover. Talvez essa seja a real diferença entre eles e nós. Não que eles desejassem riqueza menos, mas que se recusaram a deixar a fortuna de outra pessoa definir o formato da sua própria vida.